Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada em uns trechos de Novas Mensagens. É um livro, né? Atribuído a comunicações que o Chico Xavier teria recebido. Isso. O material fala de muita coisa. Espiritismo no Brasil, encontros assim, bem diferentes, né? Com gente importante da história já no plano espiritual. Exato. E também desafios da mediunidade, reflexões sobre vida, morte, enfim. É bastante coisa. A ideia aqui é investigar essas narrativas, sabe? Tentar pegar os pontos mais chave mesmo. Ok, vamos lá. Vamos. E é bom lembrar, né? A gente está descrevendo o que o livro diz, a perspectiva dele sobre esses assuntos. Sem juízo de valor, apenas apresentando as ideias. Combinado. Bom, o começo já é bem interessante. Fala de uma reunião espiritual lá no início do século XX. Uhum. E a pauta era: onde a doutrina espírita ia florescer melhor? O texto dá umas alfinetadas, né? Diz que o Oriente estava meio cristalizado. Sim, e a Europa, muito focada na razão, na ciência, França, Inglaterra, Itália. Isso. E aí, segundo o livro, uma voz espiritual direciona o foco. Fala do Brasil, uma nação da fraternidade e da paz. Onde o sentimento, a caridade seriam mais importantes que o raciocínio puro, né? Exatamente. É curioso como o texto constrói essa justificativa espiritual, né? Para explicar por que o espiritismo teria se tornado tão forte aqui. Liga isso a digamos, um jeito mais emocional do brasileiro e a essa missão de caridade. É uma visão bem específica do destino do país, né? Sem dúvida. E falando em figuras históricas, Ah, sim, a parte do Dom Pedro II, isso é demais. conta aí. O livro narra um encontro com ele em Petrópolis, mas no plano espiritual. Certo. Ele, tipo, de cara já pede para não ser chamado de majestade. Tá lá com o Afonso Celso, o Luiz Murar. E o que ele diz? Comenta da política brasileira, que o foco tinha que ser economia e educação, e critica os governantes, tanto do Império quanto da República Velha. Diz que eles não conheciam a realidade do povo. Interessante. E ele agia de alguma forma. Ele menciona que tentou inspirar alguns políticos, tipo Alberto Torres, mas sempre respeitando o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Olha só. O texto usa uma figura histórica respeitada para meio que validar certas críticas sociais e políticas, né? Tipo essa ideia de não copiar modelo estrangeiro, focar nos problemas internos. Pois é. É como uma leitura espiritual da nossa história. Exatamente. Uma reinterpretação. E essa linha continua, mas agora no campo religioso, com o Papa Pio XI. Ah, sim, aqueles rate. Isso. O livro descreve a morte dele, a transição, o encontro com Leão XIII, que foi Papa antes dele, e aí, uma visita à Basílica de São Pedro. E o diálogo com São Pedro, né? Esse é o ponto alto, porque o texto atribui a São Pedro uma crítica bem dura. Ele lamentaria a riqueza da igreja, o ouro, as pedrarias. Dizendo que se desviou do caminho original? Exato. Da humildade, do amor cristão, e ainda alerta para um julgamento divino que estaria próximo. Chama a atenção como a narrativa usa figuras centrais do próprio catolicismo para fazer uma crítica que viria de dentro, do próprio plano espiritual, segundo o texto. Cria um contraste forte, né? Poder da terra versus valores espirituais. Com certeza. Levanta questões sobre como o livro enxerga as religiões organizadas. Bom, e saindo dessas figuras mais conhecidas, né? O livro também traz a história de um médium, o Azarias Pacheco. Ah, sim. Essa é uma história bem impactante. Começa humilde, desenvolve a mediunidade, fica famoso, mas aí vem a pressão, sabe? Dos consulentes, dos admiradores. Imagino. Ele acaba sacrificando a vida pessoal, o trabalho, fica dependente financeiramente de gente que se dizia amiga, mas que depois some. Começa a cobrar pelas consultas, o que, dentro da doutrina, é visto como um problema. Perde a sintonia espiritual. E aí vem o julgamento da sociedade, né? Exato. E a obsessão, que é um termo espírita, para influência espiritual negativa. E o fim dele é trágico. O texto até cita frases que ele ouvia. Um médium não sofre essas coisas. E a sua missão. Nossa! Essa história funciona quase como uma parábola, né? Sobre os riscos, as responsabilidades da mediunidade na visão do livro. Totalmente. Olha, critica também a falta de apoio da comunidade que o procurava, né?
É um alerta. Um alerta bem sério. E para fechar os exemplos, tem as reflexões atribuídas ao espírito de Humberto de Campos, o escritor. Sim, falando sobre a vida continuar, né? Isso, que a escola do mundo tem aqui o seu prolongamento, a necessidade de se conhecer, de conhecermos a nós mesmos. E a crítica à razão sem fé. A sociedade moderna como um campo de batalha que esqueceu o coração. E tem um detalhe curioso. O livro menciona que o crítico Agripino Grieco teria reconhecido o estilo do Humberto nessas mensagens, como se fosse uma prova de autenticidade. Dentro da lógica da narrativa, isso serve para validar, né? E reforça a mensagem sobre a alma sobreviver, a crítica ao materialismo. O apêndice do livro até usa isso para falar de reencarnação. Talentos como o do Humberto seriam de vidas passadas. E aí contextualiza o próprio Chico Xavier como alguém dedicado à missão. Faz sentido na estrutura do livro. Usa uma figura conhecida para articular as ideias filosóficas e espirituais. Então, o que a gente tira disso tudo parece ter um fio condutor, né? A ideia de um plano espiritual, ativo, comentando, talvez influenciando o nosso mundo. Exato! Seja no destino do Brasil, nos diálogos com figuras históricas, nos alertas sobre a mediunidade, nas reflexões sobre a vida, sempre com essa ênfase no sentimento, na moralidade. A proposta central é essa, conexão constante, né? Onde a morte não seria o fim e o espiritual está presente no dia a dia. E a reflexão que fica é, se a gente considerasse essa perspectiva, como isso mudaria nossa visão da história, do nosso propósito aqui, da própria vida? É algo para se pensar. Com certeza. Desafia um pouco as fronteiras do que a gente normalmente considera real. Bom, esperamos que essa conversa tenha sido interessante para quem nos ouve. Sim, E se você achou que vale a pena, considere compartilhar este conteúdo. Ajuda bastante a levar essas discussões para mais gente. Muito obrigado pela companhia. obrigada.